Bom, pessoal, então agora a gente quer investigar aí o ponto que a nossa função corta o eixo x, tá? Então, esse ponto aí, ele vai ser o que a gente chama de zero da função. Vai ser o zero da função. Então, se a gente quer achar o ponto da função, que é a curva corta o eixo x, qual que é a característica que o eixo x tem, pessoal? O eixo x, ele é o chão, o y dele vale zero. Se você pegar qualquer ponto desse eixo, ó, a característica que esses pontos têm é que eles possuem y igual a zero. Eles estão no chão, eles não estão nem no céu, nem no inferno, tá? Eles estão aqui no chão, ó. Então, o que a gente tem que fazer é pegar a nossa função e igualar ela a zero, né? Então, o seu y, você vai ter que falar que ele é igual a zero para você procurar esse ponto. Então, f de x aqui, ó, vai ser a x mais b. E a gente quer descobrir, então, o ponto em que o f de x vale zero, né? Que é a mesma coisa que o y, o ponto que a função tem valor zero. Então, se você pegar uma função do primeiro grau, né? E você igualar ela a zero, meus caros alunos e alunas, olha o que apareceu aqui, né? O que é isso, galera? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá? Então, se você pegar a sua função do primeiro grau e igualar ela a zero, automaticamente você vai cair numa equação de primeiro grau, tudo bem? E a solução dessa equação de primeiro grau é justamente a abscissa que a gente estava procurando, né? Vamos resolver essa equação aqui? Primeiro, isso aqui é uma equação literal, né? A gente vai passar o b para o outro lado. E depois a gente vai passar o a dividindo. Só que cuidado, o nosso a, você vai jogar ele para o denominador, né? Ele não pode valer zero. Só que a nossa sorte é que a gente está trabalhando apenas com valores de a que são diferentes de zero. Então, se você pegar esse a e passar para o outro lado, você pode fazer isso sem nenhum problema. E aí você encontrou, então, que o seu x vale menos b sobre a. Então, quando o seu x vale menos b sobre a, quanto que vale o seu y? Seu y vale zero, tá? Então, pessoal, o zero da função nada mais é do que a raiz da equação de primeiro grau que aparece quando a gente iguala a função a zero, né? Olha que interessante. Então, o menos b sobre a zero é um dos pontos, e o outro ponto importante que a gente tem é o 0b, tá? Que é o ponto aqui onde corta o eixo y, e aqui é o ponto onde corta o eixo x, tá? Tá muito abstrato. Vamos colocar isso aqui em prática? Vamos. Vamos começar aqui com essa função. O y é igual a 2x menos 6, tá bom? Então, eu quero desenhar esse gráfico. Quero desenhar esse gráfico aqui, tá bom? O primeiro ponto que a gente vai pegar é o ponto, pessoal, x igual a zero. E o y vai valer b. Ó, se você jogar zero aqui, seu y dá quanto? Dá menos 6. Então, eu sei já
que a minha função, ó, ela vai passar nesse ponto, ó, que é o ponto 0 menos 6. Tá? E o outro ponto que eu vou desenhar vai ser o ponto em que o y vale 0. Se eu jogar 0 no y, apareceu aqui a minha equação de primeiro grau, cuja raiz, ó, quem que é a raiz dessa equação? Ó, passa o 6 para lá e divide por 2. A raiz é 3. Esse 3 aqui, pessoal, ele é justamente a abscissa em que a nossa função corta o eixo x. Então, aqui vai ser 3. E aí, a sua reta é essa reta aqui. Beleza? Como previsto, ela é uma reta crescente. Estão vendo? Ó? Então, ela vai passar aí no ponto 0, menos 6 e 3, 0. Tá? Então, essa daqui que é a ideia de função. Tá bom? E daí, o que acontece? Você tem que saber equação para estudar isso aqui. Porque a gente vai pegar aí essa função e vai igualar a 0. E aí você cai numa equação. Tá bom? Então, basicamente, as raízes da sua equação, elas serão os pontos aqui, ó, em que o seu gráfico corta o eixo x, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar em função de segundo grau, e isso aqui vai fazer mais sentido ainda. Beleza? Vamos fazer outro exemplo? Então, eu tenho aqui como função y é igual a 4x, menos 4x mais 12, tá? Para ficar mais interessante. Daí, o que eu quero que vocês façam aí? Eu quero que vocês me deem o gráfico dessa função, tá? E os pontos em que ela corta o eixo x e o eixo y, tá? Que eu estou representando aqui como OX, né? Que é, a gente está ligando aí a origem ao eixo, às abscissas, tá? Isso aqui é uma representação do eixo x, né? A gente fala OX. Tudo bem? Ou AY. Então, é isso aí que eu quero, tá? Esses pontos que essa função aqui vai cortar, esses eixos, e o gráfico dela. Bom. Vamos lá, então. Então, eu já sei que ela vai passar no ponto 0,12. Ó, porque o B dela vale 12. Então, se a gente fizer a tabelinha aqui, ó, para x0, y12, né? E aí, pessoal, ó, eu sei que ela é uma reta decrescente. Então, eu já sei que ela vai estar vindo assim, ó, porque o a é negativo. Só resta agora a gente encontrar esse outro ponto. E esse ponto aqui, ele é dado pela raiz da equação que aparece quando a gente zera isso aqui. Então, você tem que menos 4x mais 12 é zero. Aí você passa o 4x para o outro lado e passa o 4 dividindo. E aí você acha que seu x é 3. Então, quando o seu x vale 3, o seu y vale 0. Então, esse ponto aqui vai ser o ponto 3, 0. Tá bom? É simples assim. Tudo bem? Bom, vamos aqui para o próximo exercício. No próximo exercício, pessoal, a gente quer encontrar uma reta, tá? Que tem coeficiente angular 2 e que ela passa pelo ponto 1, 3.
Ou seja, eu coloquei aqui que esse par ordenado, 1, 3, ele pertence a f. Ele é um par ordenado da sua função, da sua reta, tá bom? Então, qual que é o objetivo de vocês? O objetivo de vocês é encontrar qual que é a função dessa reta, tá bom? Então, pausa o vídeo aí e dá uma pensada. Bom, vamos lá. A gente sabe que as retas, elas são descritas, então, por essa função, que o y é igual a x mais b. O a gente já tem, né? Ó, então, nosso y aqui, ele vai ser 2x mais b, tá? Então, o que está acontecendo? Ó, eu já tenho aqui, pessoal, a minha inclinação, né? Como eu já sei o meu coeficiente angular, eu sei que isso aqui é uma reta crescente, ó. Então, pode ser qualquer uma dessas retas aqui, ó. Essas daqui são várias retas que têm inclinação de coeficiente angular 2, ó. Qual que é a diferença dessas retas aqui? A diferença é que essa reta aqui, ó, o b dela vale, por exemplo, 3. Essa aqui, o b vale 2. Essa aqui, o b vale 0. Essa aqui, o b vale menos 1. Essa aqui, o b vale menos 2. Então, isso daqui, ó, é uma família de várias retas, né? Aí aqui você teria, então, que o y é 2x mais 3. Essa de baixo, ó, o y é 2x mais 2. Essa de baixo, ó, o y é 2x mais 0, né? Essa daqui, o y é 2x menos 1. Então, dentre essas várias retas possíveis, a gente quer saber qual que é o b que você coloca que faz com que a sua reta passe por esse ponto, né? Que é o ponto 1, 3, ó. Então, esse daqui, ele é o ponto 1, 3. Aí eu quero saber qual dessas retas que tem coeficiente angular 2 que passa por esse ponto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que jogar o seu x como 1 e o seu y tem que dar 3. Então, se o seu x vale 1, o seu y tem que ser 3. Então, você vai escrever que 3 é igual a 2 vezes 1 mais b. E aí você tem uma equação que você consegue achar o valor do b. Então, 3 é igual a 2 mais b. Então, b é igual a 1. Tá bom? Então, dentre todas essas retas aqui, pessoal, ó, que tem inclinação 2, a reta que passa pelo ponto 1, 3, ela é dada, então, por 2x mais 1. Tá bom? Aí você determinou a reta, né? Reparem que esse exercício aqui, ele é do tipo que pede para você determinar uma reta. Então, você tem que, para determinar a reta, o que você tem que achar? Você tem que achar o A e o B dela. Porque se você achar o A e o B, ela já está determinada. Tudo bem? Vamos fazer mais alguns exercícios desse tipo? Então, a gente quer obter a equação da reta que tem coeficiente angular menos 3, tá bom? E ela passa pelo ponto menos 2 e 4, tá? Pausa o vídeo aí e tenta resolver. Então vamos lá. A gente começa aqui com a nossa reta mais geral possível, né? O y é igual a x mais b. Só que o a gente já sabe o valor, né? O a vai ser aí menos 3. Então o que a gente precisa fazer agora? Ó? A gente precisa pegar esse ponto e achar o b que faz com que esse ponto seja solução, né? Então você vai pegar aqui e falar que 4 é igual a menos 3 vezes menos 2 mais b. Beleza? Aí você tem, então, que 4 é igual a 6 mais b. Passa o 6 para lá. E aí você descobre, então, que o seu b tem que ser menos 2.
né? Então, a sua função vai ser menos 3x menos 2. Isso aqui, pessoal, é uma função decrescente que passa no ponto menos 2, ó. É isso aqui que a gente tem, tá? Só de desenhar esse gráfico, ó, o que você espera da raiz, né? Você espera que a raiz seja negativa. Vamos achar a raiz? Para achar a raiz, você fala que o seu y é zero, ó, porque a gente quer o ponto que está no chão. E aí você tem que menos 3x menos 2 é zero. Aí passa o 2 para lá e divide por menos 3. Então, o zero dessa função aqui, ó, que a gente achou, cadê? Essa aqui, ele é negativo, ó. Ele vale menos 2 terços. É esse ponto aqui. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido aqui a ideia desse exercício, né? Esse exercício pede para você determinar uma reta. Vamos fazer mais um? Agora, pessoal, eu quero aí que vocês obtenham a equação da reta que passa pelos pontos A, tá? O ponto A, ele é o ponto 1, 2. E o ponto B, ele é o ponto 3, menos 2. Tá? Então, a gente tem isso aqui, ó. 1, 2. Esse ponto aqui é o ponto A. E 3, menos 2. Esse aqui seria o ponto B, tá bom? Então, a gente quer achar a equação da reta que passa por esses dois pontos, tá? Só de fazer o desenho, o que a gente pode dizer sobre o coeficiente linear? O coeficiente linear, ele deve ser positivo, né? Ó, porque ele está para cima do eixo. E o que a gente pode dizer do coeficiente angular? O coeficiente angular, ele é negativo, porque a nossa reta ela está caindo, tá bom? Então, isso aqui, ó, são duas observações que a gente pode fazer antes de começar o exercício, né? E a ideia, então, é calcular quem que é o coeficiente angular e quem que é o coeficiente linear, que dá uma reta que passa por esses dois pontos. Então, as incógnitas do nosso problema são o A e o B, o Azinho e o Bzinho, tá bom? Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer a questão. Bom, pessoal, então, o que a gente precisa fazer para resolver isso aqui? Você vai pegar esse ponto e vai jogar na sua função. Então, quando o x valer 1, o seu y tem que valer 2. Tá? E depois você vai jogar esse ponto. Quando o seu y valer menos 2, o seu x tem que valer 3. E o que apareceu aqui? Apareceu um sisteminha. Um sistema cuja as nossas incógnitas são o A e o B. São os coeficientes aí da nossa reta. Então, vamos resolver esse sistema, né? Então, a gente tem aqui que A mais B é 2. E 3A mais B é menos 2, né? Vamos fazer aqui pelo método da adição, né? Eu vou pegar aqui a equação 2 e eu vou tirar a equação 1, tá? Para o B cortar. Então, a equação 2 é 3A mais B e a equação 1 é A mais B. E eu vou pegar a 2 e tirar a 1. Aí a 2 é menos 2 e a 1 que eu estou tirando é 2. E aí a gente tem, ó, que 3A mais B menos A menos B é menos 4. Chance. A gente tem aqui 2A é igual a menos 4. E que, portanto, A é menos 2. Achei o valor do A. Eu vou jogar em qualquer uma das equações, né? E para descobrir que o meu B, ó, menos 2 mais B é 2. Então, meu B tem que valer 4. Tá?
que era a nossa previsão? A nossa previsão era um B positivo e um A negativo. Deu certo? Deu certinho, né? Então, a gente descobriu aqui que esse ponto, ele seria o 4, né? Ó, o B, né? 0, 1. E que a nossa função, então, seria dada por menos 2x mais 4. Aqui, ó. Se você jogar 1, dá 2. Se você jogar 3, dá menos 2, tá bom? Então, a gente já encontrou aqui a função que passa por esses dois pontos. A reta, né? Que passa por esses dois pontos. Tudo bem? Bom. Vamos fazer mais um exercício aqui. Agora a minha função, pessoal, ela vai ser dada aí por... Deixa eu pensar aqui. Peraí. O y é menos 3x sobre 4. Tá, beleza. Eu tenho, pessoal, essa função. Beleza? Tem essa função aqui. Essa função, ela corta o eixo x no ponto A. E a minha função, ela corta o eixo y no ponto B. Tudo bem? Consigo achar o ponto A e o ponto B? Consigo. A pergunta é: qual a medida do segmento AB? Beleza? Aí, pausem o vídeo, deem uma pensadinha aí. Bom, vamos lá, galera. Então, vamos descobrir primeiro quem que é o nosso ponto A. O ponto A, ele é o ponto que a nossa reta corta o eixo X. Se ela está cortando o eixo X, ó, essa reta que é decrescente, o que a gente pode dizer aqui do y dela? Ó? O y do ponto A é 0, né? E eu vou chamar aqui, por exemplo, de... D. Sei lá, uma letra qualquer aí. Então, eu quero descobrir aqui o ponto D, né? Que me dá y0. Então, eu vou colocar y0. Eu vou falar que isso aqui é menos 3D dividido por 4 mais 3. Aí eu vou passar o menos 3D para o outro lado. Poderia ser x também, tá? Eu só escolhi qualquer letra aí. Aí o 4 vai passar multiplicando e o 3 dividindo. E a gente chega à conclusão aí que o D, ele é 4, né? Então, o ponto A, pessoal, ele vai ser o ponto 4, 0. Tá? 4, 0. E o ponto B, ele é o ponto que a nossa reta corta o eixo X. Ou seja, esse ponto aqui, ó. Né? Que ele tem de propriedade? É o ponto em que o x vale 0. Se o x vale 0, quanto que vale meu y? Meu y vale 3. Tá? Se a gente fizer esse desenho... Né? Então, o ponto A é o ponto 4, 0. Esse aqui é o ponto A. E esse aqui é o ponto B.
Então, aqui vale 3, aqui vale 4. E esse aqui é o ponto B. O que o exercício pede pra gente? O exercício pede a medida do segmento AB, que seria isso aqui. Então, essa distância aqui vale 4. Essa distância aqui vale 3. Aqui a gente tem um ângulo de 90, porque os nossos eixos eles são perpendiculares. O que a gente pode dizer, então, do tamanho do segmento AB? E aí a gente cai no Pitágoras, né? Porque isso aqui é um triângulo retângulo. E a medida do segmento AB é dada por 5, né? O triângulo 3, 4, 5. Você poderia aplicar o Pitágoras aí, né? Mas esse triângulo 3, 4, 5 ele já é manjado. Então, qual que é a moral da história, né? A moral da história é que lá em geometria, pessoal, a gente tá usando, tipo, equação de segundo grau, né? Não sei se vocês já assistiram a aula de geometria de hoje, mas nela, a aula de geometria de ontem, né? Que é essa aula de quinta-feira. Tô gravando tudo no mesmo dia, então tá uma loucura. Ó, na aula de geometria que vocês assistiram ontem, né? A gente calculou aí algumas coisas usando equações de segundo grau. Então, na geometria, a gente está pegando coisas da álgebra emprestada, tá? E aqui na álgebra, a gente também pode pegar coisas da geometria emprestada, como, por exemplo, para descobrir o valor aqui desse segmento. Se você não soubesse teorema de Pitágoras para resolver esse exercício de função, não ia sair, cara. Não ia sair, entendeu? Porque você ia precisar descobrir um lado de um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Como é que você descobre essa hipotenusa sem saber o Pitágoras, entendeu? Você ia ter que, tipo, deduzir o teorema de Pitágoras na hora, né? Então, isso aqui é um exemplo da geometria caindo, da álgebra caindo na geometria, tá bom? Então, é toda ligada à matemática, né? Isso que é interessante. Então, era esse exemplo aqui que eu queria passar para vocês. Ok. Deixa eu ver o tamanho do vídeo aqui. Bom, vamos passar aí para o próximo vídeo. Próxima parte da aula.